A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do nosso devocional Simply Pentecostal. Mais uma vez, especialmente estamos aqui nesta quarta-feira para nós podermos trazer a leitura da Palavra de Deus hoje no Evangelho de São João, no capítulo 9, do verso 24 ao 33. Os irmãos já estiveram, ouvindo a nossa irmã professora Manuela Barros no princípio deste capítulo. E hoje nós estaremos lendo estes versículos que muito falaram ao meu coração. Em que, irmã Vânia? Quando o humilde, quando aquele que é pequeno ensina ao soberbo. E como nós vamos ver isso? Na leitura da palavra de Deus, na pessoa deste humilde cego que foi curado por Jesus, que teve uma experiência com ele. Portanto, vamos ler a palavra do nosso Deus, capítulo 9 do Evangelho de São João, que diz assim a palavra do Senhor, começando no versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, mas uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhe e disse-lhes: nisto, pois, está maravilha, que vós não sabeis de onde ele é e que me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Oh, meus queridos e amados irmãos, você pode ver a tensão deste interrogatório deste pobre homem cego que já na sua maioridade, na sua madurez, talvez aí nos seus 30, 40 anos, agora é colocado, levado ao sinédrio, aos fariseus, aqueles que eram os religiosos, os chefes, da religião judaica, para interrogá-lo, para saber quem foi que havia o curado, feito lodo, colocado nos seus olhos no dia de sábado e o enviado para o tanque de Siloé para se lavar, e ele voltou vendo. É interessante que quando esses homens perguntam para ele, falaram a primeira vez, chamaram os pais dele e agora chamam novamente a este homem pela segunda vez para o interrogar novamente. Como que alguma coisa fosse mudar no testemunho deste pobre homem, coitado, que antigamente era cego, ninguém dava nada por ele, era colocado ali para poder mendigar e Jesus passa por ele, e manda-o e ele é curado. E agora as pessoas fazem e existe uma dissensão entre o povo e entre os religiosos e entre os chefes da religião, porque todos estavam vendo a maravilha do que havia acontecido com aquele homem, que um cego de nascença, agora Jesus o cura, e como nós já vimos anteriormente com a nossa irmã Manuela, os discípulos perguntaram quem foi que pecou, foi ele, foi seus pais, e nós vamos ver que este pobre homem se encontra agora neste interrogatório. E a coisa que mais me alegra é que este pobre homem, quando Jesus o manda, faz o lodo, coloca nos seus olhos, manda ele ir para o tanque de Siloé para se lavar, este homem não chegou a ver a Jesus, apenas ele escuta dizer que o seu nome é Jesus. Entretanto, Jesus era um nome humano, que muitas pessoas também tinham esse nome.
era um nome como era João, como era Pedro, como era Tiago. E ele somente ouve dizer que foi um tal de Jesus que o mandou, que fez o lodo, colocou nos seus olhos. E a Bíblia nos fala que este homem, depois de curado, depois de ter esta experiência com Deus, a Bíblia nos fala que ele é tão expoente, tão sábio em poder colocar aqueles homens fariseus, doutores da lei, aqueles homens que, pela a natureza da sua posição, eram pessoas soberbas, eram pessoas que não queriam, não estavam com pena daquela população, não tinha o carinho, o amor, não é? Um carisma por eles, muito pelo contrário. Nós vamos ver que enquanto estes fariseus diziam, batiam no peito, diziam, se orgulhavam de que conheciam a Deus, de que eles eram representantes de Deus, de que eles guardavam a lei, eram os conhecedores da lei, pertenciam à mais estrita, não é? Seita dos hebreus, dos judeus, e também se chamavam como discípulos de Moisés, e toda esta parafernália, quando se encontra com o milagre de Deus, quando se encontra com o novo nascimento que este homem teve, este encontro, que o transformou completamente. Este homem que era cego agora está vendo, e ele nem sabe ainda que é Jesus, não é? Que é o Cristo. Entretanto, nós vamos ver que esta soberba dos fariseus, colocada diante desses homens, disse, olha, dá glória a Deus, não é? Nós sabemos que este homem é pecador. Olha aí, você pode sentir a tonalidade da soberba destes homens, não é? E nós vamos ver que em todo o Novo Testamento, nos evangelhos, não é? Estes fariseus, quando nós vamos ver a sua presunção sobre a sua santidade, nós vamos ver que eles caminhavam pelas ruas, eles estavam diante, não é? O próprio Jesus fala isso, eles estão diante das colunas dos templos, do templo, orando em voz muito alta para que as pessoas o pudessem escutar. Estavam lá vestidos quando jejuavam, não lavavam o seu rosto, não tomavam banho, somente para poder mostrar de que eles estavam jejuando. Quando eles davam suas ofertas grandes, tocavam trombetas para que as pessoas pudessem ver que eles estavam ofertando. Nas suas saudações na praça, eles ficavam orgulhosos de que as pessoas passassem por eles e que fizesse um sinal de reverência a eles, davam os primeiros lugares para eles em todos os lados, porque eles eram os fariseus. E, meus queridos e amados irmãos, Jesus nos ensina completamente o contrário. Aleluia! Jesus, como Filho de Deus, encarnado aqui na terra, nós vamos ver ele ensinando aos seus discípulos a fazer completamente o contrário do que a religião ensinava aquelas pessoas, o que eles estavam fazendo. E nós vamos ver de que este pobre, humilde, ex-cego, após ter um encontro com Jesus, após ter uma experiência com Cristo, aleluia, Jesus não se deu a conhecer a ele na primeira instância. Entretanto, algo ocorreu e ele sabia, porque quando estes fariseus perguntaram, quem é este homem que te curou? Ele disse, este homem é um pecador, este homem não é de Deus. Ele disse, nisto está aí a maravilha, porque vocês não sabem de onde veio, mas ele me curou. Aonde se ouviu na história da humanidade que um homem cego de nascença pudesse receber a cura dos seus olhos, recebesse a vista? E ele disse para eles, vocês, não é? Esta é a maravilha, vocês não sabem. Ele disse, se ele é pecador, porque os fariseus estavam ali batendo na mesma tecla. Esse Jesus, este homem, essa pessoa que fez tal coisa, este homem é pecador. E ele disse, olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu não estou aqui se eu pudesse assim dizer na palavra do cego, eu não estou aqui para julgar a ele. Eu não sei nem quem é ele, porque eu era cego, eu não vi quem foi que fez o milagre em mim. Mas uma coisa eu sei, e aí está, é a experiência. Muitas vezes as pessoas têm muitas palavras, têm muitas teorias,
Entretanto, a diferença está na experiência cristã. Aleluia! Aquele homem falou para aqueles doutores, para aqueles fariseus, para a academia da época. Ele disse: uma coisa eu sei, aqui, o ex-ceguinho, eu era cego, mas agora eu estou vendo. Aleluia! Oh, quantas vezes nós como crentes, quantas vezes o inimigo das nossas almas usa os soberbos, usa as pessoas, usa os religiosos, usam de tantos meios, seja em lugares aonde no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, entre os seus familiares, que pensam que são alguma coisa. Coitado deles, da mesma maneira como eram aqueles fariseus, aleluia, eles se contradiziam, eles não tinham autoridade espiritual, ainda que eles estavam dizendo que conheciam a Deus, que eram discípulos de Moisés. Entretanto, eles não conheciam quem era Jesus, não conheciam quem era Deus. Deus, como o próprio Jesus disse, vocês não têm a Deus como vosso Pai, aleluia. Eles não conheciam a virtude da palavra de Deus. Eles conheciam apenas a letra da lei, a qual Paulo escreve depois, a letra mata, mas o Espírito vivifica, aleluia. Portanto, um pobre homem, ex-cego, assim como tantos outros na Bíblia Sagrada, como foi aquele gadareno, como foi aquela pobre viúva que deu aquela oferta, como aquele homem, né, o Bartimeu, como tantos outros na Bíblia Sagrada, se nós fôssemos lembrar do Zaqueu, da mulher do fluxo de sangue, do leproso, oh, irmãos, párias da sociedade, sem nenhum valor para os fariseus da época. Entretanto, eles encontraram o caminho de volta em Cristo Jesus. Eles foram regenerados, eles receberam a virtude do Evangelho, a graça do Evangelho, e isso foi que os transformou. Aleluia! Portanto, meus queridos e amados irmãos, talvez nós possamos nos encontrar como aquele ex-cego, mas aquele ex-cego ensinou uma grande lição naquele dia para os homens soberbos daquela época. Ele mostrou de que a experiência com Deus é muito maior e tem muito mais valor do que apenas uma teoria religiosa que os fariseus da época batiam no peito em carregá-la, mas não tinha experiência alguma. E por isso Jesus disse para eles no fim deste capítulo: vocês permanecem na vossa cegueira. Vocês têm tanto conhecimento na cabeça, mas estão cegos espiritualmente. E aquele pobrezinho ex-cego, que não tinha nada, que não tinha conhecimento algum, mas ele teve a experiência da salvação em Cristo Jesus, que o fez e que o colocou acima de todos aqueles outros que ali estavam pregando com suas palavras, mas não com as suas ações, que falavam de boca, mas em seu coração não criam na virtude da palavra de Deus. Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente e que você seja usado humildemente como aquele ex-cego para trazer lições preciosas aos soberbos deste mundo, para aqueles que pensam que conhecem, mas não têm a experiência que você e eu a temos em Cristo Jesus. Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente em nome de Cristo. Amém.